Por que Moisés não entrou na terra prometida? No silêncio do deserto, sob o sol escaldante e o vento seco que corta a pele, um homem se ergue como um dos maiores líderes que a humanidade já conheceu. Seu nome ecoa pelos séculos. Moisés, o libertador, o legislador, o profeta escolhido para conduzir o povo de Israel do jugo da escravidão egípcia até a liberdade. Sua vida foi marcada por milagres, encontros diretos com Deus e momentos em que o impossível se tornou realidade. Mas, surpreendentemente, este mesmo homem que caminhou tão perto da promessa, não entrou na terra prometida. Esta é a história de um destino interrompido, mas ao mesmo tempo de uma vitória maior que qualquer conquista humana. A vida de Moisés começa em meio à opressão. Nascido num tempo em que Faraó ordenara a morte de todos os meninos hebreus, sua sobrevivência já era um ato de providência divina. Criado dentro do palácio egípcio, educado como príncipe, mas com o sangue de Israel em suas veias, Moisés se torna um homem dividido entre dois mundos. Quando adulto, Deus o chama de forma sobrenatural, no fogo da sarça ardente, para liderar a libertação de Israel. Diante do Mar Vermelho, ele ergue seu cajado e vê as águas se abrirem. No Sinai, contempla a glória divina e recebe a lei. Durante 40 anos, guia o povo pelo deserto, sustentado por maná do céu, protegido por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de glória durante o dia. Poucos homens tiveram experiências tão profundas com o Criador. E, no entanto, apesar de todos os feitos, de toda a intimidade com Deus, a história dá uma guinada inesperada. No livro de Números, capítulo 20, o povo novamente se rebela. Eles murmuram, questionam, clamam por água. Deus, paciente como sempre, dá a Moisés uma ordem simples: falar à rocha, e dela sairia água em abundância. Mas Moisés, cansado, irado, sobrecarregado após décadas de liderança, comete um erro fatal. Ele levanta a mão, fere a rocha 2 vezes com sua vara e declara ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós? A água jorra, mas junto com ela vem a sentença. Deus olha para Moisés e Arão e diz: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Um único ato de desobediência, uma única atitude de incredulidade e o destino de Moisés muda para sempre. Mas o erro não estava apenas em bater na rocha. Havia algo mais profundo. Ao dizer, faremos sair água, Moisés, ainda que por um instante, tomou para si a glória que pertencia unicamente a Deus. Era como se o milagre tivesse saído de sua própria mão e não da palavra do Senhor. Para um líder que carregava a missão de revelar o caráter divino, esse deslize não podia ser ignorado. Quanto maior a responsabilidade, maior também o peso da obediência. Ainda assim, existe uma dimensão misericordiosa nessa decisão. Moisés já tinha 120 anos. A Bíblia declara que seus olhos ainda estavam bons, mas certamente o vigor não era mais o mesmo. A terra prometida não seria conquistada sem esforço. Haveria batalhas, muralhas a derrubar, inimigos poderosos a enfrentar. E talvez, por amor e compaixão, Deus poupou Moisés do peso dessas guerras. Era como se o Senhor dissesse: Moisés, você chegou até aqui, viu o cumprimento da promessa e agora pode descansar. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, encontramos uma das cenas mais emocionantes de toda a Escritura. Moisés sobe ao Monte Nebo, do alto de Pisga, diante de Jericó. E ali, Deus lhe mostra toda a extensão da terra prometida, do mar Mediterrâneo até o deserto do Neguebe, das campinas de Judá até as terras de Manassés. Moisés contempla tudo. Ele vê com os olhos, mas não entra com os pés. E naquele lugar solitário, o servo de Deus encerra sua jornada. A Bíblia diz que o próprio Senhor cuidou de seu sepultamento. E até hoje ninguém sabe onde está sua sepultura. Mas a história não termina em tristeza. Porque a verdadeira terra prometida de Moisés não era Canaã terrestre, mas a Canaã celestial.
No Evangelho de Mateus, capítulo 17, séculos depois, Jesus sobe a um alto monte com Pedro, Tiago e João. Diante deles, seu rosto resplandece como o sol, suas roupas brilham como a luz, e ao seu lado aparecem dois personagens, Elias, o profeta, e Moisés, o legislador. Ali, em glória, Moisés está finalmente na presença de Cristo, provando que, embora tenha falhado, sua vida não terminou em derrota, mas em vitória eterna. Essa história nos ensina várias lições. A primeira é que a obediência é mais importante do que qualquer conquista pessoal. Deus exige fidelidade em cada detalhe. A segunda é que a glória nunca deve ser atribuída ao homem, mas sempre a Deus. Moisés errou quando, ainda que por um instante, colocou a si mesmo no centro do milagre. A terceira lição é que a misericórdia de Deus se manifesta até mesmo em nossas falhas. Moisés não entrou em Canaã terrena, mas Deus lhe concedeu algo muito maior. E há ainda uma mensagem profética. A rocha ferida que jorrou água é um símbolo de Cristo. No deserto, no livro de Êxodo, Moisés havia ferido a rocha uma vez e dela saiu água. Isso apontava para a cruz, onde Cristo seria ferido uma única vez por nossos pecados. Mas em Números 20, quando Deus manda apenas falar a rocha, ele estava mostrando que, depois da cruz, não é necessário ferir novamente o Filho de Deus. Agora, basta falar, basta pedir, basta crer. A salvação já foi conquistada. Ao ferir a rocha pela segunda vez, Moisés quebrou a simbologia perfeita do sacrifício de Cristo. Assim, sua história é mais do que uma lição de liderança. É um reflexo do plano de salvação. Moisés conduziu o povo até as portas da promessa, mas foi Josué quem entrou. Josué, cujo nome em hebraico é o mesmo que Yeshua, Jesus, simboliza que só Cristo pode nos introduzir na verdadeira terra prometida. A lei, representada por Moisés, mostra o caminho, mas não salva. Somente Jesus, o novo Josué, pode nos levar para a herança eterna. E é assim que a jornada de Moisés se transforma em uma das narrativas mais grandiosas já contadas. Um homem que nasceu condenado à morte, mas foi preservado por Deus, que foi príncipe, pastor, libertador, profeta, legislador e amigo íntimo do Criador. Um homem que falhou, sim, mas que terminou sua vida nos braços da misericórdia divina. Moisés não entrou em Canaã, mas entrou na eternidade. Hoje, sua história continua ecoando. Ela nos lembra que nossa caminhada não é sobre glória pessoal, mas sobre glorificar a Deus. Que nossas forças têm limites, mas a graça do Senhor é infinita. E que, mesmo quando não alcançamos tudo o que sonhamos nesta vida, em Cristo temos uma promessa muito maior: a vida eterna na verdadeira terra prometida, junto ao Pai.